Bem, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. Enquanto coloco a apresentação, deixa eu só fazer alguns comentários. Acho que a sociedade civil me conhece desde a época que eu estudo, que inclusive está aqui online assistindo a gente, a esposa do Carlos, que todo mundo já me conhece como JP. A última fazia tempo que eu não palestrava em um clube Rotary. A última vez foi no clube que se reúne ali no Círculo Militar. Acho que faz 4 anos já, foi antes da pandemia, naturalmente, foi no almoço. Mas é até bastante curioso, eu não comentei isso. O Carlos, agradeço o convite aqui do presidente e do Carlos para ter a oportunidade de conversar com vocês. Mas foi bastante interessante a gente se reunir hoje, é bastante interessante a gente se reunir hoje. Eu cheguei ontem dos Estados Unidos. E a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos faz 25 anos, este ano faz 25 anos. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos fui para o estado de Indiana. E nesta viagem eu voltei ao estado de Indiana, fui para um congresso acadêmico lá sobre filantropia. E a primeira vez que eu fui, 25 anos atrás, eu fui como um estudante do programa de intercâmbio do Rotary, né? Foi a primeira experiência que eu tive nos Estados Unidos, faz 25 anos. Depois meus irmãos todos também tiveram uma experiência parecida. Mas eu lembrei disso, estando em Indiana, eu lembrei, né? Tinha sido 25 anos da primeira... Eu era moleque, tinha 17, e voltei por coincidência lá e volto aqui hoje, né? Para reencontrar ou participar de uma reunião de um clube Rotary. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, ter a oportunidade de falar sobre captação e doação para organizações sem fins lucrativos. Esse é o nosso tema desta noite. E, gente, para começar abrindo o tema, o conteúdo, organizações sem fins lucrativos. A gente está falando de um setor da economia. A gente está falando de um setor que movimenta bilhões de reais todos os anos no país, gera milhões de empregos e transforma e impacta a vida das pessoas. Como o Camp, né, nesse lugar que a gente se situa, que eu conheço há muitos anos, como os próprios clubes Rotary, que, se eu não estou equivocado, são constituídos como associações sem fins lucrativos, tem CNPJ, né? São centenas de milhares de organizações sem fins lucrativos no Brasil. Não sei se alguém sabe o número aqui, o pessoal que está online também, mas não sei se vocês sabem quantas organizações sem fins lucrativos existem no país. 225 mil. O número oficial, é um dos números oficiais da FASFIL, não é o número que eu gosto, porque eu gosto do número ainda maior. Eu gosto do número de 815 mil organizações da sociedade civil, que é um número que vem do IBGE, no mapa das organizações. O Brasil tem 815 mil CNPJs registrados de associações, fundações e organizações religiosas. Quase 1 milhão de instituições formalizadas sem fins lucrativos no país. Mais de 2%, uma pesquisa que a gente está produzindo, mais de 2% do PIB brasileiro é movimentado por instituições sem fins lucrativos, instituições que promovem causas, como Rotary, como Camp, como várias outras organizações que a gente conhece, como a creche Madre Paulina, é isso? Madre Camila, eu vim do Madre Cabrini, quando eu estudei, que era muito moleque. Madre Camila, instituições que atuam em todas as áreas, meio ambiente, saúde, cultura, economia, assistência social, geração de renda, mobilidade urbana, 815 mil instituições, mais de 2 milhões de trabalhadores, com vínculo direto, fora tudo que a gente movimenta, metade da saúde no Brasil, praticamente, administrada pelos hospitais filantrópicos. Muitos de vocês aqui que são um exemplo, fruto, e provavelmente têm suas famílias estudando em escolas filantrópicas também. Eu faço hoje doutorado na Fundação Getúlio Vargas, uma instituição sem fins lucrativos. A educação desse país, boa parte dela liderada por organizações sem fins lucrativos, e a gente justamente debate esse tema, que é o tema nosso de hoje, da captação de recursos e da doação para organizações sem fins lucrativos. E eu quis fazer essa introdução porque é algo que, para nós, é muito, muito caro ainda no Brasil, explicar para a sociedade civil que nós somos uma indústria forte da própria economia brasileira, que gera empregos, que gera recursos. A grande maioria das organizações paga imposto, inclusive, recolhe
encargos e benefícios trabalhistas. Nós somos assim como a indústria dos alimentos, né, que movimenta o SEAD e SEAGESP, assim como a indústria farmacêutica, assim como a indústria automobilística, o terceiro setor, ou as organizações sem fins lucrativos, são um setor da economia brasileira que muitas vezes nem é reconhecido como tal, muitas vezes nem é visto como tal. É muito comum nos próprios programas de candidatos, por exemplo, não ter uma sessão para falar de incentivar a sociedade civil. É muito raro a gente ver isso, né? Incentivar e promover organizações da sociedade civil que estão no dia a dia promovendo causas, que estão no dia a dia desenvolvendo um país melhor para todo mundo. Quando a gente fala de captação de recursos, eu gosto muito do tema, eu vou me apresentar, no final vou ter um slide, eu sou diretor executivo, então, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Eu vou explicar para vocês já o que é captação de recursos, mas a essência do meu tema é falar de receita das ONGs, falar da receita que vai financiar o trabalho das organizações sem fins lucrativos, porque a gente faz um trabalho maravilhoso, a gente faz um trabalho social, a gente faz um trabalho ambiental, a gente faz um trabalho cultural, a gente faz um trabalho assistencial, mas no nosso próprio setor, muitas vezes, a gente se pega apenas olhando para a atividade, apenas olhando, por exemplo, para a distribuição de brinquedos para as crianças no Dia das Crianças. E no dia a dia da nossa gestão da organização, a gente acaba não priorizando a geração de receita que vai viabilizar o trabalho da própria instituição. Então, quando a gente fala de captação de recursos, a gente não está necessariamente falando de dinheiro, a gente não está necessariamente falando apenas de doação, a gente está falando na capacidade de todas as ONGs brasileiras de serem financeiramente independentes, financeiramente sustentáveis. E eu faço sempre o paralelo com as empresas. As empresas têm que vender, têm que prestar serviços, né? Ou vende ou fatura e tem que ter mais receita que despesa, porque senão a empresa, no médio prazo, quebra, fecha. Vai se alavancar com o empréstimo e depois vai acabar fechando. O governo cobra imposto da gente. O governo, né, cobra imposto e taxa, e imposto e taxa, e vai ficar mais cara conta e não sei o quê, porque o governo também tem que se financiar. Da mesma forma como o governo, da mesma forma como as empresas, as organizações sem fins lucrativos têm que priorizar suas receitas. Não dá para priorizar apenas o projeto social, não dá para priorizar apenas o atendimento às crianças. A gente tem que ter capacidade de gerar receita recorrente que vai financiar o trabalho da nossa instituição. Fazer captação de recursos, e eu vou reforçar isso, a gente vai ver, né, alguns exemplos, fazer captação de recurso não é passar o pires, fazer captação de recurso não deve ser vista como uma obrigação, como uma tortura para a instituição. Fazer captação de recursos nas organizações sem fins lucrativos é nada mais do que pensar na receita das instituições. Aquilo que a gente faria se estivesse liderando uma empresa, aquilo que a gente faria se estiver no governo, fazendo o governo ter dinheiro para fazer os seus projetos. Isso é captação de recursos, é pensar estrategicamente na receita de uma instituição sem fins lucrativos. Algo que a gente tem que pensar desde sempre, desde o início, e não só quando o dinheiro acaba, o que é algo muito comum no terceiro setor também, da gente pensar em captar quando está acabando o caixa que a gente tem para a instituição. Não posso fazer isso, eu tenho que pensar em trazer recursos o tempo inteiro, tem que ser parte da estrutura da minha organização. Então, o que é, obrigado? O que é captação de recursos do ponto de vista formal? Um processo permanente e estratégico de mobilizar recursos para causas. Toda e qualquer instituição sem fins lucrativos tem que ter captação de recursos permanente, o tempo inteiro, não só de vez em quando, não só no final do ano, não só quando precisa de recurso para fazer um evento. A gente tem que pensar na captação de recursos como um processo contínuo na nossa instituição. Uma empresa não abre uma área comercial só quando está acabando caixa. O governo não cobra um imposto só quando está acabando o dinheiro na conta pública. É permanente. Tem um planejamento anual de cobrança. Uma empresa tem um planejamento anual de vendas, com expectativa de vender cada vez mais, aumentar faturamento, aumentar a receita. No terceiro setor, nas instituições sem fins lucrativos, a gente tem que pensar na mesma lógica profissional. Tenho que gerar receita de forma permanente e estratégica para a minha instituição. Talvez vocês sejam doadores de alguma instituição, não sei, alguém aqui contribui mensalmente com o GRAAC, talvez?
que é uma instituição aqui de São Paulo. Eu sou doador do GRAAC, do Médicos Sem Fronteiras, talvez eu tenhamos pessoas aqui que sejam doadoras mensais, o do Santuário Nacional, o Santuário de Aparecida, também uma instituição que tem muitos doadores recorrentes. Eu sou doador também da ACD, que é uma organização que vai fazer o Teleton, doador da ACD também, uma organização que vai fazer o Teleton, né? Está chegando o Teleton agora no começo de novembro. Obrigado, essa iniciativa que essas organizações fazem de querer o recurso de vocês todos os meses é a melhor forma de se captar recursos. É o melhor recurso que uma instituição pode ter, que é o recurso recorrente que vem de quem acredita na gente. Nós vamos falar disso com mais calma. Eu estou aqui só contextualizando e explicando o que é a captação de recursos. Nada mais do que a gente pensar estrategicamente na receita da organização. Não pensar apenas quando o dinheiro está acabando, não deixar para pensar como um fardo, e sim como parte da cultura da organização. A organização, na sua cultura interna, não pode pensar só em fazer o projeto social, não pode pensar apenas em impactar a vida das pessoas, sem ter um pensamento estratégico na geração de recursos, na geração de receita. E isso é a captação de recursos. E para fazer essa captação de recursos, existe um profissional, existe uma pessoa, existem milhares de pessoas, na verdade, que se qualificam para fazer isso. Captação de recursos não é uma profissão, gente. É uma profissão como é médico, como é dentista, como é assistente social, como é engenheiro, como é advogado. Captação de recursos é uma profissão que se desenvolveu nas ONGs, que se desenvolveu no setor sem fins lucrativos, de uma pessoa que se especializa em mobilizar recursos para causas. É uma profissão tão bem desenvolvida que o Rotary tem captadores de recursos contratados. Lá na BCR nós temos o Centro Social, eu deixei marcado aqui, inclusive, para não esquecer quem que é associado a gente na BCR. O Centro de Serviços do Rotary Internacional, em São Paulo, com sede lá no Rio Branco, é associado à BCR e pensa em captação de recursos. E tem uma equipe que é contratada para fazer captação de recursos para a instituição. Aliás, uma curiosidade, o Carlos acho que não sabe disso, depois que divulgou aqui esse evento, a minha participação, o Rotary de Piracicaba está pensando em fazer também nas suas reuniões, um debate sobre captação de recursos, chamando as organizações locais lá em Piracicaba. A gente está vendo se vai ter oportunidade de ir para lá. Captação de recursos não é uma profissão que a gente contrata para a nossa instituição, a gente investe na instituição, nós assinamos a carteira com cargo de captação de captador de recursos, captadora de recursos, já existe uma profissão reconhecida pelo governo brasileiro, e essa pessoa é contratada para mobilizar recursos para causas. Fazendo um paralelo com as empresas, algo parecido com um gerente comercial numa empresa, ou um gerente de marketing, que vai promover a instituição, trazer os recursos, ou um secretário da Fazenda, de um órgão público, de uma prefeitura, de um governo do estado. A pessoa responsável pela captação de recursos na instituição é aquele indivíduo. Se a instituição é grande, ela vai ter um departamento de captação de recursos. O GRAAC, aqueles que, como eu, são doadores do GRAAC, não sei se sabem, o GRAAC tem um prédio para captação de recursos que fica na Serra Madureira. É um prédio só de profissionais que pensam 100% do seu tempo, né, no dia de trabalho, em trazer recursos para o GRAAC, de empresas, de indivíduos, de eventos. Né? Vai ter hoje, eu acho que é hoje, foi ontem um jantar do GRAAC de 30 anos. Essa semana tem da ACD, tem um show da ACD com o Daniel, quinta-feira, se eu não me engano também. Quase comprei ingresso, é que a minha esposa não gosta de música sertaneja, mas quase comprei ingresso para ir no show ajudar a ACD. O GRAAC tem um prédio com uma equipe inteira de captação de recursos. E não é que o GRAAC é uma organização com 150 anos de existência. O GRAAC fez 30 anos, se eu não estou equivocado agora, 25 a 30 anos. Construiu a sua história investindo em captação de recursos para trazer recursos para investir mais, para trazer recursos para investir mais, para trazer recursos para investir mais. Como a gente faz em qualquer outra organização da sociedade, com fins lucrativos do governo.
Isso é a essência da captação de recursos. Uma organização pequena não tem recurso financeiro para contratar uma pessoa que vai ser exclusiva captadora de recursos. Aí vai partir do conselho ou da diretoria voluntária nomear alguém para ser a pessoa responsável, fazer as primeiras ações e começar a trazer recurso, e desse recurso investir para trazer mais recurso, que é uma outra lógica muito difícil no nosso setor. A gente traz recurso e investe no projeto. A gente traz recurso e investe na atividade. Quando parte do recurso que a gente traz, a gente tem que investir para trazer mais recurso na frente. Para trazer mais recurso, como uma lógica que a gente teria numa empresa, numa instituição com fins lucrativos. É a mesma coisa, a gente põe recurso para trazer recurso, põe dinheiro para trazer dinheiro. Existe uma profissão no mundo inteiro, e não é só no Brasil. Não estou inventando nada, não estou defendendo nada diferente do que o mundo inteiro faz. Qualquer organização dos Estados Unidos, que vocês forem conhecer, vai ter uma equipe de captação de recursos. Qualquer instituição filantrópica. Teve um presidente nosso na BCR, já falecido, o René. O René foi aluno de Harvard na década de 50 do século passado. Tinha sido aluno, tinha feito uma pós em Harvard. Até o ex-presidente da BCR falecer, ele recebia uma carta de Harvard pedindo doação para ele. 50 anos depois de ele ter estudado, 70 anos quase depois de ele ter estudado na escola. Porque a área de captação de Harvard é tão antiga e tão estruturada que eles tinham a base de dados do meu ex-presidente na BCR e continuamente entravam em contato. Aqui no Brasil, muito raro. Acho que muitos de vocês aqui vieram de escolas sem fins lucrativos, mantidas por ordens religiosas, católicas, protestantes, que seja. A maioria dela não pede doação, não faz sequer encontro de ex-aluno, não mantém o vínculo com a gente depois que a gente estuda, ou os nossos filhos e por aí em diante. E as escolas nos Estados Unidos fazem isso há centenas de anos. Isso é captação de recursos. Tem na Europa. Onde tem democracia e tem capitalismo, existe sociedade civil independente. E existe captação de recursos. Então, o que eu estou falando não é novidade, não é nada inovador. É o que o mundo inteiro faz, mas que no Brasil, talvez por a gente ter um setor muito jovem, das 815 mil organizações, 70% delas foi criada depois da Constituição. Tem 30 anos, tem 35 anos, nem isso. É um setor muito jovem, é um setor que não tem essa experiência, essa prática e esse profissionalismo. Então, talvez por isso que a gente tenha esse reforço de divulgar o que é captação de recursos, de falar mais sobre o tema. E lá fora se chama fundraiser. De onde vêm os principais recursos que financiam as ONGs no Brasil? Então, esse profissional, esse captador de recursos, essa captadora, que trabalha voluntariamente ou remuneradamente para uma organização, esse profissional vai trazer dinheiro de onde? Quais são as principais fontes de recursos das organizações sem fins lucrativos? Uma delas, muito comum, quais são os tipos? Primeiro eu vou começar com os tipos. O recurso que todo mundo precisa é dinheiro. Não tem como fugir. No Brasil, às vezes, a gente tem um pouco de preconceito com dinheiro. Eu já trabalhei, minhas filhas já estudaram em escola sem fins lucrativos, que divulgavam uma ONG. Na verdade, a escola não era sem fins lucrativos, a escola era de uma família. Mas eles divulgavam uma ONG e pediam para essa ONG doação de alimento, doação de roupa, doação de brinquedos, e não pediam doação de dinheiro. E aí foi minha esposa que foi perguntar por que a escola não estava pedindo dinheiro também, para quem quisesse doar dinheiro para a ONG, E a resposta da escola foi que os pais desconfiam quando a escola pede dinheiro para fazer doação. A gente não tem essa cultura, a gente lida mal com dinheiro, não tem esse hábito, é muito comum ouvir isso. Não, eu não dou dinheiro para a ONG, eu vou doar quilos de alimento, eu vou doar roupa. Quando o primeiro recurso que toda organização precisa é o financeiro. Eu não pago equipe com doação de roupa, Eu não pago a conta de água e conta de luz dessa estrutura aqui com doação de alimento que o camp recebe. Eu preciso financiar com recursos financeiros. É o primeiro recurso que toda organização precisa e é o principal recurso que toda ONG deveria buscar. O recurso financeiro, o dinheiro. E a gente, digo, o Brasil, de forma geral, não entende tanto isso. Que às vezes a gente recebe doação ou sugestão de doação, tem um sofá velho, eu quero doar um sofá velho. A ONG, você sem fins lucrativos, você tem que receber minha doação. Por que você não quer meu sofá velho, A gente não entende
própria necessidade das organizações e acha que as ONGs podem receber qualquer coisa que a gente tem para dispor para elas. Então, cada organização tem a sua estrutura, tem a sua estratégia, tem as suas necessidades. Definitivamente, se a gente quiser doar dinheiro, todas elas precisam. E deveriam precisar, deveriam ter estrutura, deveriam estar prontas para receber doação de dinheiro. Não é o único recurso, mas é o recurso mais comum a todas elas. Toda organização precisa de recurso para se financiar. E de onde vem o dinheiro? Né? Eu tirei as outras para a gente não ficar tão longo, mas só para reforçar que outros recursos tem. Tem recurso de tempo que a gente pode doar para uma organização, tem recurso de produtos que a gente pode doar para uma organização, conhecimento, então tem outros recursos. Mas o principal recurso que uma organização sem fins lucrativos precisa é o dinheiro, e na área de captação de recursos a gente tem que começar por aí. É o recurso financeiro. Aliás, uma coisa importante, não sei se tem alguém de contabilidade aqui. O recurso financeiro ele é importante, mas mesmo quando a gente recebe uma doação que não é financeira, ela se converte no nosso balanço em valor financeiro depois. A gente lança na contabilidade recurso voluntário, por exemplo. Na minha organização, a gente tem 300 mil reais de receita por ano, de recurso voluntário. É receita também. Só que não é financeira, não paga as contas da organização, ajuda a gente a ter menos despesa em outros itens. Né? De onde vem o dinheiro? Então, de onde que o dinheiro pode vir? Em primeiro lugar, é recurso público. O governo financia muito as organizações da sociedade civil. O governo é um parceiro. Muitas das creches, por exemplo, de São Paulo, são mantidas com recursos públicos. Muitas delas, hospitais mantidos com recursos públicos, várias outras atividades, inclusive culturais, assistenciais, sociais, educativas, são mantidos com recursos públicos. O governo, no mundo inteiro, é um parceiro da sociedade civil. Um cuidado aqui. A gente, às vezes, acha que a gente faz o que o governo devia estar fazendo. Em boa parte é verdade. Em boa parte, a gente faz um atendimento, um serviço que o governo deveria fazer. Mas isso não torna o governo uma parte que tem a obrigação de nos financiar. Tudo que eu menos gosto de ver no setor social é uma organização que é 100% dependente de dinheiro público. Isso é muito ruim para a organização. Ficar dependente de uma única fonte e principalmente ficar dependente de governo, porque ela se amarra na vontade de quem é o gestor, de quem é a gestora daquela pasta que ela tem a parceria, que ela tem um convênio. Então, o governo é um bom parceiro. Só a União, só o governo federal, passa mais de 12 bilhões de reais por ano para ONGs. 12 bilhões de reais. Para hospitais filantrópicos, para instituições de educação religiosa, para instituições de educação comunitária, 12 bilhões de reais só do governo federal. Nós não temos o número dos estados e municípios, porque não tem pesquisa nessa área no Brasil. Vamos ter, mas não tem pesquisa, então a gente não sabe. Mas pega os municípios, deve dar muito mais dinheiro do que o governo federal, porque são 5 mil municípios. Quase todos têm parceria com ONGs locais, fazem parcerias com creches. O dinheiro público é um bom recurso, é um parceiro, só que a gente não pode ficar viciado no dinheiro público. Eu já vi organização aqui em São Paulo que tinha 15 unidades no estado e 95% do seu orçamento vinha do governo. A hora que o governo cortou, teve que fechar tudo e mandar, não tudo, mas fechar grande parte das unidades e mandar muitos funcionários embora, porque se tornou dependente do dinheiro público, não tinha reserva, não tinha caixa, não tinha outras fontes de recurso. É um bom parceiro, mas a gente não pode depender só de recurso público. Muitas organizações geram sua própria renda, por meio da prestação de serviços, por meio da venda de produtos, bazares sociais. Vocês devem conhecer a Casas André Luiz. A Casas André Luiz, acho que, se não me engano, esse não é o nome correto, mas lá a Escola André Luiz, ou Casa André Luiz, que fica ali em Guarulhos, tem bazares pelas periferias em São Paulo. São 5, já foram 10. Se não me engano, hoje eles têm 5 lojas em que a Casa André Luiz vende produtos doados a eles e arrecadam 5 milhões de reais por ano vendendo produtos para a comunidade. Geram sua própria renda. Mas esse é um exemplo menor. Quando a gente pensa em hospitais filantrópicos, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, AC Camargo, Santa Catarina, são
dezenas de exemplos que a gente tem em São Paulo, de hospitais filantrópicos, de primeira linha, que não são empresas, ou seja, não têm fins lucrativos, e que todo recurso que recebem investem neles mesmos e prestam serviços privados para se manter, além de fazerem atendimento para a sociedade civil, além de terem uma área social. Eles geram sua própria receita. A Fundação Getúlio Vargas, na educação, também isso é muito comum. FGV, ESPM, Mackenzie, PUC e várias outras instituições, FEI, Mauá, várias outras instituições de São Paulo, sem contar no Brasil inteiro, que são privadas, sem fins lucrativos e que se mantêm gerando a sua receita. Funciona muito bem na área da educação, funciona muito bem na área da saúde, na área da cultura, MASP, MAM e vários outros museus, mas também não funciona para todo mundo, não necessariamente é a melhor forma de gerar recurso. Vender, né? Uma creche, por exemplo, não tem essa facilidade de prestar serviço, porque tem um atendimento mais direto na comunidade. E é por isso que a gente incentiva, então, antes disso, tem a poupança também, tem organizações que têm muito dinheiro. Essas são muito ricas. Fundação Bradesco. Não sei se vocês conhecem a Fundação Bradesco, é provavelmente a maior ONG do Brasil em patrimônio. A fundação é dona do banco e gera em receita 5 bilhões de reais por ano. A Fundação Bradesco tem receita de 5 bilhões de reais por ano, porque ela recebe o recurso das ações do banco que ela é dona. A Fundação Bradesco tem um fundo patrimonial de outros 300 bilhões de reais. Então, eles vivem do dinheiro, do rendimento do próprio fundo patrimonial que eles têm. Isso é uma exceção. A maioria das organizações não tem tanto dinheiro assim para gerar recursos de poupança, né? De ações, de aluguéis. Pode ser, mas a maioria das organizações não tem essa facilidade que tem a Fundação Bradesco. Então, o recurso que a gente mais gosta, o recurso que a gente mais promove, o recurso que a gente mais estimula que venha para as organizações sem fins lucrativos é o recurso da doação. É o recurso que é transferido para a gente por quem acredita no nosso trabalho e está abrindo mão de algo que tem para fazer impacto, para fazer o bem, para gerar impacto social. A doação, junto com o recurso público, junto com dinheiro gerado de renda própria e de poupança, a doação é a principal fonte de receita das organizações brasileiras. Só nós que estamos aqui, pessoas físicas, todo mundo que levantou a mão, que fala que doa todos os meses para várias dessas ONGs que eu citei, só nós aqui somados doamos pelo menos 10 bilhões de reais por ano para as organizações brasileiras. Pelo menos 10 bilhões, essa é a pesquisa que a gente tem. Né? Que é mais? Nos Estados Unidos, que é onde esse modelo é mais desenvolvido e mais tradicional, nos Estados Unidos eles doam mais de 1 trilhão de reais por ano. 1 trilhão de reais. Como o câmbio está em $5, na verdade, 1,5 trilhão de reais todos os anos para as ONGs americanas. É cultural, né? Aqui não é tão cultural. Aqui a gente promove, trabalha para que doar para as organizações faça parte do dia a dia das pessoas, né? Que a gente quer transformar isso num hábito do cotidiano das pessoas. Lá é muito mais disseminado, é muito mais conhecido. Então, as pessoas doam para as ONGs de forma mais habitual e recorrente. A doação é o recurso mais gostoso que a gente pode ter. É o recurso mais agradável, mais livre que uma instituição pode ter para financiar suas atividades, porque é o recurso de quem acredita na gente. É um recurso de quem ama o nosso trabalho. É um recurso de quem está disposto a abrir mão do que tem para financiar o nosso impacto social. Então, por exemplo, as minhas filhas estudam numa ONG, numa escola antroposófica, ali na Vila Mariana, uma organização sem fins lucrativos. Vira e mexe, uma vez por ano, a escola escreve que tem alguma família que está precisando de contribuição financeira. Eu recebi hoje esse e-mail, inclusive, e pede uma contribuição financeira dos pais que podem para doar para essa família ter condições de estudar na escola, não precisar retirar a criança da escola que a gente está, uma associação sem fins lucrativos. E os pais vão lá e aumentam o valor da sua mensalidade para ajudar essa família. Eu recebi literalmente esse pedido hoje. Essa é uma forma que a gente costuma ajudar em casa também, pagando um pouquinho mais para proporcionar que outra família consiga estar lá junto com as nossas filhas, por exemplo.
esse hábito de doar, essa prática de doar, esse recurso que vem da doação, é o recurso mais gostoso que existe para uma organização que trabalha captando e querendo fazer o bem. Então, a gente estimula muito para que as ONGs, as instituições sem fins lucrativos, estruturem a sua área para receber doações, estejam preparadas para receber doações. E de onde podem vir essas doações, né? Podem vir de pessoas físicas, podem vir de empresas. Muitas empresas doam, né? Muitas empresas doam. Podem vir de outras ONGs. Tem muita instituição sem fins lucrativos que doa. Fundação Salvador Arena, Fundação Itaú, própria Fundação Bradesco, de vez em quando. Tem muitas, né, pelo país que abrem editais. As embaixadas doam bastante. Eu sou conselheiro de uma ONG japonesa. Eu sou conselheiro da Kibonoe. É uma ONG da comunidade nipo-brasileira. São 4 das grandes instituições aqui de São Paulo. Eles me convidaram para estar no conselho. Eles recebem muito dinheiro da embaixada japonesa. Eles reformaram uma unidade onde a gente fica em Itaquaquecetuba, com mais de R$1 milhão recebido do consulado japonês. Na verdade, um programa japonês que vem pela embaixada japonesa no Brasil. Embaixada da Austrália, vários países doam dinheiro para as organizações. Sindicatos doam dinheiro, as igrejas, muita igreja tem um programa, né, um programa que chama Provida, que é ligado a uma religião, não sei se alguns aqui de vocês conhecem, que doa muito recurso para as organizações de assistência social. Já recebendo do Provida? Estava agora, uma amiga minha que trabalha numa ONG, estava postando essa semana que recebeu do Provida recursos, às vezes em doações de veículos, às vezes doação financeira e por aí em diante. Todo mundo pode doar. A única exceção é governo, porque governo, economicamente falando, faz uma outra forma de transação financeira. Mas todo e qualquer agente privado da sociedade civil pode doar. E o mundo né, a gente pode sair daqui e tentar parceria com o comércio local, com o comércio do bairro, com a imprensa, com os empresários, com o que a gente quiser, pessoa física, moradores dos prédios, né, fazer parceria com a SAAP, fazer parceria com a Associação da Vila Leopoldina e prospectar doações, porque a doação é livre, a doação é disseminada, e quanto mais a gente estimular a doação, mais a gente vai desenvolver esse hábito nas pessoas de doar. Só para vocês conhecerem um pouquinho do comportamento dos brasileiros, para quem está aqui talvez fique um pouco pequeno de ver, essa é uma pesquisa recente. Depois, o pessoal pode até mandar não sei se vocês têm um grupo de vocês de e-mail, mas manda o link da apresentação para todo mundo que quiser baixar, vai ter o link da fonte, aí no azul ficou ruim. É uma pesquisa do IDES, uma instituição que tem, inclusive, sede aqui em Pinheiros. Essa pesquisa saiu ano passado, e eles descobriram que, em 2020, 2/3 da população brasileira tinha feito algum tipo de doação. 41% da população brasileira doou dinheiro para a ONG em 2020. Já é bastante gente. O Brasil tem... Vamos ficar só nos eleitores, para não colocar crianças e pessoas muito idosas, mas 150 milhões de eleitores. Se 40% desses 150 milhões de brasileiros podem fazer uma doação, ou fizeram uma doação no único ano, a gente está falando de 60 milhões de pessoas doando para as ONGs. Fora quem não está doando e que pode vir a doar. Então, é muita gente, é um ganho em escala que não existe com nenhum outro tipo de doador. É muita gente doando, muita capacidade de ter mais gente doando no Brasil para as organizações. E quando a gente vai para... mesmo quem não tinha doado, em 2020, uma parte deles tinha feito alguma doação nos últimos 5 anos. 1/3 dos brasileiros não gosta de doar. Tem 1/3 de brasileiro que, pelo jeito, não doa de maneira nenhuma, né? 30% disse que não doou nem nos últimos 5 anos. Nem no ano da pandemia, 30% dos brasileiros disseram que tinham doado. Então, tudo bem. Tem uma parte aí que não doa de jeito nenhum. Mas tem 2/3 dos brasileiros que são pessoas solidárias, que doam e que estão à disposição nossa para doar para a gente, se a gente pedir. Que essa é a essência da captação de recursos, é não ter vergonha de pedir doação. Pedido não é me dar um dinheiro aí, não é necessariamente estilo Silvio Santos, né? O pedido é a gente fazer a sociedade saber que nós nos financiamos com a doação deles. E por isso tem um botão de doação no site, ter uma informação da doação no nosso folheto. Se eu tenho sede, eu vim de carro, eu não vi aqui a entrada. Mas se eu tenho uma sede física,
colocar um painel na porta dizendo com QR Code, né, ou a chave Pix para quem quiser fazer a doação para a instituição, porque as pessoas passam aqui o tempo inteiro. As pessoas têm que saber que nós nos financiamos com o recurso delas, com a doação delas. Isso tem que estar na nossa comunicação. Aliás, a comunicação, para quem aqui for comunicólogo, for da área, né, a comunicação é irmã da captação de recursos, anda junto. E a gente na captação tem que pedir. Se a gente não pede, a gente não recebe. Aliás, não vou entrar no mérito aqui, mas tem uma pesquisa, tem um estudo, um artigo acadêmico internacional que mostra que 84% das doações recebidas são recebidas porque alguém pediu aquela doação. Né? As pessoas já são generosas, mas elas vão doar para quem pede. Então, se a gente não pede, elas vão doar para outra organização que vai pedir para a gente. Né? E se duas organizações estão pedindo, ela só tem recurso para um, aí aquela que for mais próxima, né, aquela que a pessoa conhecer melhor, é que vai receber o recurso. Por isso que a gente se comunica o tempo inteiro. Para vocês terem uma ideia de quantos brasileiros têm doado, lá na BCR, a gente tem uma ferramenta que chama Monitor das Doações. Lá na instituição, eu vou apresentar a BCR já no próximo slide, estou caminhando para acabar. Lá na BCR, a gente mapeia quanto está sendo doado no Brasil todos os anos publicamente. Aquilo que as pessoas colocam na imprensa. Por exemplo, Gustavo Lima, né, eu estou voltando para o sertanejo, não sei porquê, mas estou voltando para o tema sertanejo. Gustavo Lima, recentemente, foi dar um show, se não me engano, no Festival de Barretos, e doou o cachê dele para o Hospital de Amor, Hospital de Câncer de Barretos, né, agora Hospital de Amor. E falou publicamente que estava doando, acho que era 500 mil. Foi nesse fim de semana, a Anitta fez o mesmo. Doou o cachê dela para o Gerando Falcões, para a instituição Gerando Falcões, 500 mil reais. Saiu na imprensa. Quando sai na imprensa, a gente coloca no monitor. Quando sai na imprensa, a gente coloca no monitor quase R$1 bilhão públicos em doação este ano no Brasil. Né? Tem lá o site depois para vocês pesquisarem. A gente doa muito mais do que R$1 bilhão. Muito mais. Mas a maioria das empresas, dos grandes doadores, não fala publicamente da sua doação. Quando fala, a gente está mapeando. Quase R$1 bilhão. Vai passar de R$1 bilhão semana que vem. A gente está segurando a informação porque a gente tem imprensa e a gente vai dar uma exclusiva para o Valor Econômico. Então, na semana que vem deve sair essa matéria no Valor Econômico dizendo que as doações no Brasil ultrapassaram R$1 bilhão. Isso é uma boa notícia. Qual que é a parte não tão boa desse número? Metade desse recurso vem de empresa pública. Petrobras e BNDES. São os dois maiores doadores brasileiros deste ano. Petrobras e BNDES. Na verdade, BNDES e Petrobras. São empresas públicas. Estão doando também, recurso do orçamento deles, não é caixa da União. Então, a gente considera como doação. Mas a gente queria ter empresas privadas, a gente queria ter pessoas físicas. A maior doadora individual esse ano, pessoa física, é a Lina, me falta o sobrenome dela, Lina Aguiar Dias, é a herdeira do Bradesco. É uma das herdeiras do Bradesco, que mora em Campos do Jordão, que doou um imóvel no valor de R$40 milhões para uma instituição local, um terreno, na verdade, no valor de R$40 milhões em São José dos Campos. Virou público, né? A gente fica, então, a gente consegue, não fui eu, pelo monitor, a gente consegue conferir, as pessoas doam muito no Brasil. E na captação de recursos, a gente trabalha para promover ainda mais a doação. O que tem acontecido? Rapidamente, algumas tendências que vocês não podem deixar de observar. Pedir doação para indivíduos. A gente valoriza muito as empresas no Brasil, mas mesmo lá dentro, quem está liderando são as pessoas. Quem se sensibiliza com as causas somos nós. Quem tem coração, do ponto de vista psicológico, né? Então tem que focar não pode esquecer dos indivíduos. Quem vai visitar uma creche, por exemplo, é um potencial doador. É um potencial futuro doador da instituição. Quem fica sabendo do nosso trabalho social é um potencial futuro doador. Quem vê esse prédio e vê o trabalho do Camp é um potencial futuro doador. Uma empresa que hoje, aliás, uma pessoa que passou pelo Camp, né, 10, 15, 20 anos atrás, pode ser um doador hoje e devolver para a instituição. Eu tenho esse perfil, aliás, eu dou para a GV, eu fui bolsista na graduação da GV, eu dou R$500 todos os anos para ajudar outros bolsistas na instituição. Eu doaria para a escola pública, até para a escola pública que eu estudei, eu doaria, se eles me pedissem, que não pedem.
A gente pede pouco doação no Brasil. Captação online, tem que ter site, tem que ter botão de doação para receber recursos online. Está muito fácil as pessoas doarem online, doarem no cartão de crédito. A gente tem que estar conectado, tem que usar o Pix. Brasileiro, como é que é? Brasileiro adotou o Pix de uma forma assim instantânea. A gente às vezes sai do país e estranha não ter algo como a gente tem o Pix aqui no Brasil. As organizações, quase todas hoje, quase todas talvez eu seja um exagero, mas quando a gente pesquisou, 80% delas já tinha Pix, chave Pix. E metade dessas falou que aumentou as doações, porque as pessoas gostam de usar o Pix, sabem usar o Pix. Não é perfeito para receber doações, porque a gente às vezes não sabe quem doou, e se eu não sei quem doou, eu não agradeço. E o agradecimento é parte fundamental da captação de recursos. O obrigado, né? Ficamos felizes com a sua doação e cadastrar o e-mail da pessoa para receber o nosso boletim periódico, mas o Pix ajudou para caramba. Eventos, eu adoro evento de captação de recursos, falei da festa da ACD, né? Tem jantares de gala, tem corrida. Festa junina, então, gente? Nossa, a festa junina, então, é o maior evento de captação de recursos desse país. A igreja lá que eu frequento na Santa Cruz, o dinheiro da festa junina banca a paróquia para o ano inteiro. Né? E as ONGs fazem muitas festas juninas também. E marketing de causa, algo que tem acontecido bastante, parceria com a empresa para colocar o nome da instituição num produto. Vou falar da Gerando Falcões, recentemente fez parceria com a Nestlé, e hoje existe uma barrinha de cereal que você compra e parte do valor vai para a Nestlé. Parte do recurso da venda vai para a Nestlé. Ou Havaianas, a revista, quem aqui frequenta lá Droga Raia ou Drogazil, você vai comprar um remédio, a pessoa quer te vender uma revista junto. E aquela revista, o lucro dela vai para uma ONG. O GRAAC, por exemplo, é uma organização beneficiada por esse lucro. Finalizando, captação de recursos precisa de planejamento. A gente planeja a receita das nossas organizações. Eu não peço recurso, eu não peço dinheiro quando o dinheiro está acabando. No início do ano, aliás, as empresas não fazem planejamento anual para o ano seguinte? As empresas não planejam faturamento? O governo não faz orçamento? Lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. As empresas planejam, o governo planeja, as ONGs têm que fazer planejamento também de captação de recursos. A gente faz o nosso plano de receita para o ano seguinte. De onde vai vir o dinheiro, de quais fontes de recurso, quanto que a gente vai investir para trazer dinheiro, qual o tamanho da nossa equipe, qual o cronograma, planejamento puro. E o nome do planejamento na nossa área chama plano de captação. A gente faz um plano de captação ou um fundraising plan, um plano de receitas da instituição. Idealmente falando, toda instituição tem que ter um plano de receita. Não é o que acontece, mas toda ONG deveria ter um plano de receita, reforçando o que eu falei no começo, pensando principalmente na recorrência, naquela receita que vem recorrente para a instituição e livre. O modelo é fácil de entender. Acho que todo mundo aqui pegou fita em locadora. Né? Acho que a maioria que está aqui presente alugava vídeo em locadora e fomos até na Black Blockbuster, na época que isso existia ainda. Né? Não existe mais, a gente não paga pela fita, pelo videocassete, né, pelo vídeo. Hoje existe Netflix, modelo Netflix. A gente paga um valor por mês e tem acesso a todos os vídeos que eles disponibilizam. Por uma ONG, o ideal é buscar esse modelo. Em vez de receber doações esporádicas das pessoas, receber doações mensais, que vem no cartão de crédito, ou vem no boleto, ou faz Pix, todos os meses livres para a minha instituição. 2 últimos slides, só para apresentar aqui a BCR. Então, eu sou diretor dessa instituição, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, uma ONG que promove o tema da captação de recursos. A gente não capta para os nossos associados, a gente não presta serviço, né? A gente não faz consultoria, nós fazemos isso que estamos fazendo aqui hoje. A gente fala sobre captação de recursos para ajudar o setor a se fortalecer e ser mais financeiramente independente. Todo mundo que está aqui, ou quem conhece alguma instituição sem fins lucrativos, pode indicar o nosso site ou acessar o nosso site para se cadastrar para receber o nosso boletim semanal. É gratuito.
tem edital de captação de recursos, tem notícias, tem vagas, tem dicas de eventos. Então, toda quarta-feira, a gente manda para o país inteiro um e-mail, né? Além das nossas redes sociais, que são bastante ativas, a gente divulga as principais notícias de captação de recursos do Brasil e do mundo, para ajudar as organizações a se fortalecerem, para ajudar as organizações a desenvolverem a sua própria sustentabilidade. Então, fica a dica para quem não conhece ainda a BCR, se cadastrar e passar a receber o nosso boletim. E, por fim, eu queria reforçar com vocês, caso não saibam ainda, que no dia 29 de novembro deste ano, a gente vai celebrar mais uma edição do Dia de Doar. E o que é o Dia de Doar? É um grande movimento global, é um grande momento que a gente celebra a doação no Brasil inteiro e a gente celebra a doação no mundo inteiro. Porque doar, a gente tem que doar sempre, né? A gente tem que doar o tempo inteiro, a gente exercita a doação. Mas tem pelo menos uma vez no ano que a gente faz desse exercício de generosidade uma grande festa, uma grande celebração, né? E é sempre na primeira terça-feira, depois do Dia de Ação de Graças, ou na primeira terça-feira, depois da Black Friday, né? E este ano é dia 29 de novembro. E o Dia de Doar, que muitos aqui já participaram, né? O Carlos lidera ali o Doa Leopoldina, o Dia de Doar é um evento livre, é uma data aberta, que cada instituição pode participar e pedir doação para si própria, falando para a sua comunidade, falando para a sua rede, olha, hoje é dia de doar, hoje é dia de celebrar a generosidade, doem para a minha instituição, está aqui a chave Pix. É um dia livre, aberto, que todo mundo pode participar e o mundo inteiro celebra o Dia de Doar conjuntamente. Então, para quem não conhece ainda, depois segue o site, procura nas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, a página do Dia de Doar, que é um evento, é um momento livre para que a gente se reúna pela promoção da generosidade, pela promoção da solidariedade. Gente, o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso, nesse tema, nessa palestra mais geral sobre captação de recursos e sobre doação. Obrigado, pessoal. Obrigado de novo pelo convite.